programa Abrindo o Jogo está de volta e hoje nos estúdios contando com a presença da viúva, mulher companheira do taxista Valdeci Ferreira Leite, a Regina Maria Lopes Dias. Ela se dispôs a falar sobre a vida e a morte de Valdeci e também da vida da sua família nessa nova etapa, após essa tragédia que chocou não só a família dela, como os companheiros de Valdeci, taxistas, mototaxistas, enfim, toda a sociedade altaflorestense. Então, eu só gostaria de também frisar que você pode participar deste programa. Excepcionalmente, nesta edição, nós não temos a participação dos nossos amigos internautas, mas o endereço eletrônico continua à sua disposição. Basta enviar-nos um e-mail no endereço eletrônico abrindojogo-tvnativa@hotmail.com. Regina, nós voltamos esse bloco, de repente, daqui a pouquinho a gente abre a caixa preta que reserva uma das perguntas, a pergunta-chave da edição de hoje do programa Olho Vivo, que vai surpreender você de casa e, de repente, um detalhe da vida de Valdeci que surpreenda até mesmo você, que conviveu com ele cerca de 3 anos. O tema, de repente, agora o mais dolorido deste programa, falar sobre a morte do Valdeci. Como que você recebeu a notícia e onde você estava, Regina? Ele me ligou no sábado, eu estava no mercado, eram umas 4h30, mais de 4h30. Ele me ligou e falou assim: Regina, você quer ir comigo fazer uma corrida? Eu falei: aonde? Ele falou: na pista do Cabeça. Eu falei assim: eu não posso sair agora daqui. Desculpa, você era para estar nessa corrida junto? Ele nunca tinha pegado corrida. Quando era para Paranaíta, eu ia com ele. Eu saía do emprego e eu ia. Aí ele me ligou e falou: eu não posso, porque eu não posso pedir para o patrão, porque é véspera de Natal e está muito cheio o mercado. Por que você costumava ir? Justamente por causa da distância, o medo, o que era? Não, ele foi, esses 2 anos que ele ficou com o táxi, ele fez pouca corrida para fora. Mas quando fazia, você... Quando fazia, ele mais ia para Paranaíta e eu ia com ele. Porque ele não gostava de andar sempre com 1 ou 2 sozinho, aí sempre eu estava com ele. Aí ele me ligou e eu falei que eu não podia ir. Aí eu falei assim para ele assim: mas você não pega a corrida para fora? Ele falou assim: eu não fiz nada hoje. E eu vou que é R$300. Eu falei: mas vale a pena? Ele falou: vale. Aí ele falou: então tá bom, eu vou lá, a hora que eu vim eu vou aí, eu janto, pego você e hoje eu não vou trabalhar mais, nós vamos pro baile. Pelo menos você não vai ficar brigando. Isso, a intenção do Valdeci era voltar naquela mesma noite? Voltar, tomar banho e a gente sair. E vocês ainda se divertiram. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente só dançava. Aí eu falei: então tá bom. Foi a última vez que eu falei com ele. E foi sobre isso também, que seria até a próxima pergunta aqui, foi sobre isso que vocês conversaram? Foi, a última conversa nossa foi, só que assim que eu desliguei o telefone, eu passei mal. Uma dor danada, eu comecei a chorar, daí o dono do mercado mandou eu embora para casa. Aí eu já fui e deitei, porque eu já estava com a dengue, não estava boa, tinha um começo de derrame. Aí eu deitei, mas sempre chorando, e meus filhos tudo agoniados. O que você acha que foi nesse momento? Uma espécie de premonição? Eu já estava, já tinha uns dias que eu estava sentindo. Do meu irmão foi assim também. Só que o Valdeci, ele era assim, era difícil você mudar a cabeça dele. Quando ele decidia fazer uma coisa, ninguém mudava. Podia estar errado, mas Você falou que você também pressentiu a morte do seu irmão, isso há mais de 7 anos. 7 anos. Em momento algum você desconfiou que também se tratava da morte anunciada? Não. Ou não, você estranhou, mas não se lembrava? Eu ficava assim, me perguntando o que ia acontecer. Que eu estava com aquela dor. O Valdeci mesmo chegou a falar para mim: Regina, você está num desespero, uma dor danada. Você sempre está chorando, o que está acontecendo? Eu falei: não sei. Então, eu fiquei assim, naquela agonia. Eu fui para casa, deitei, não fiz janta. Minha filha arrumou a janta. Eu tomei banho e deitei, mas aquela coisa ruim. Aí deu 10 horas, eu continuei ligando e já estava fora de área. Aí eu falei para o meu filho, que trabalha no açougue, liguei para ele e falei assim: não tem como ir atrás? Ele falou: mãe, deixa o homem trabalhar, mãe. Eu falei: então tá bom. E fiquei, deu 10 horas da noite, eu ligava fora de área, deu 11, meia-noite. Aí eu passei num sono. Aí você esperando para ir para o baile? Para ir para o baile. Deixei a roupa dele arrumada, tudinho. Aí quando foi de madrugada, meu filho chegou e pegou meus 2 celulares. E ele não tem costume de fazer isso. Você desconfiou? Aí eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: não, mãe, eu vou usar o celular da senhora. Eu falei: mas você não usa meu celular. Aí ele falou assim: mãe, o Valdeci não veio ainda? Eu falei assim: não. O Valdeci, não sei o que o Valdeci está fazendo, que ele não apareceu ainda. Mas fiquei, que ele tinha costume, né? Só que daí foi 2 horas da manhã, eu vi que estava errado, porque meu filho estava andando para dentro de casa, para um lado e para o outro. E ele já sabia? Ele já sabia, ele ficou sabendo. Mas não teve coragem, porque ele é bem simples. Se fosse o outro, tinha me encontrado. Aí que eu levantei e fui costurar, porque eu sou costureira, né? E ele lá e pra cá.
Eu também não quis perguntar. Aí, quando foi 5 horas, eu estava na máquina e minha filha ligou, que mora na fazenda do Dr. Ziel. Ela que te avisou. Aí ela falou, mãe, a senhora tá amanhã, o Valdeci? Eu falei, não, eu estou em casa costurando. Agora é 5 horas da manhã e o Valdeci não veio. Aí ela falou, mãe, mataram o Valdeci. Aí eu parei e falei, minha filha, não faz isso comigo. Não faz isso porque eu não estou boa, não faz isso comigo. Ela falou, mãe, mataram o Valdeci. Aí eu já saí da máquina, o celular já caiu, aí meu filho veio e me abraçou e falou, mãe, mataram ele mesmo. Nossa, eu não acreditava não. Aí eu comecei a ligar pro celular dele. Só dava fora de área e eu não acreditava não. Nada. Nada. Aí eu falei, não tem como. Aí já foi o desespero, meu filho tentou segurar, e o outro que não sabia também, esse de 17 anos, que vai fazer 18 anos, esse que está sofrendo mais, ele acordou com meus gritos. Aí ele, mãe, o que aconteceu? Eu falei assim, a tua irmã falou que mataram o Valdeci. E o Tiago também está falando que mataram ele. Aí ele, não, mãe, é mentira, mãe, vamos atrás dele, é mentira. Eu falei assim, disse que é. A gente ainda ficou naquele rolo, a minha casa começou a encher de gente, o meu pai, e a gente começou um ligar para o outro, e quando viu, a minha casa estava muito movimentada. Era 6 horas, eu não aguentei, eu falei, não, eu vou atrás. Aí a gente veio, quando eu cheguei na funerária, ele estava. Mas eu não consegui ver ele, eles não deixavam eu entrar. Até então você nem acreditava que ele tinha morrido? Não acreditava não. E quando caiu a ficha? A ficha, para dizer a verdade, a ficha caiu já muito depois. Eu cheguei na funerária, aquele desespero, mas eles não deixavam eu entrar. Todo mundo entrava. Ele estava do jeito que chegou, né? Eu não vi. Meus filhos entravam, então todo mundo que chegava, eu pedia, pelo amor de Deus, para falar para mim. Que era mentira, né? Mas só que meu filho entrou e balançou a cabeça para mim que era ele. Aí eu esperei arrumar ele, põe no caixão. Aí que eu fui ver que era verdade. E quando eu vi ele no caixão, eu falei, a minha vida acabou. Sabe, é difícil você olhar. Até hoje eu olho as fotos dele, que eu tirei no celular, ele no caixão. Aí eu fico assim, achando que é uma mentira. Que ele vai voltar, que ele vai chegar. Mas é difícil. Os envolvidos na morte do Valdeci foram presos. 3. O casal, o homem, padrasto da moça que deu a cobertura. O que é que passa na sua cabeça quando você vê aquela imagem? Você deve ter acompanhado a repercussão na mídia, enfim. Quando você via o rosto dos 3 envolvidos na morte do seu esposo, que por sinal foi uma morte cruel, ele foi morto a facadas. O que passa na sua cabeça? Qual é o sentimento que você tem com relação aos 3 hoje, Regina? Eu vou falar assim, Franco, eu olho para eles, eu tenho pena, muito pena. Eu não quero criar aquele ódio dentro de mim, aquela raiva, aquele motivo de vingança, porque eu não quero passar isso para os meus filhos. Então, sobre eles, eu tenho pena, porque por mais que a justiça aqui da terra faça alguma coisa, deixa eles presos 20, 30 anos, não vai trazer ele de volta, não vai trazer o Valdeci de volta. Eu espero que a justiça seja feita, mas a justiça que eu espero é de Deus. Eu espero muito, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, porque uma pessoa que faz o que eles fez, eu acho que não é considerado ser humano, não é gente. Para mim não é considerado, eu fico imaginando, eu deito e fico imaginando eles fazendo um ato desse, eu acho que não pode se comparar a um ser humano, é incapaz. Eu sei que tem muito mais crime, mais pior do que ele, né? Que aconteceu, eu já conheço vários, foi bem pior, mas eu não acredito que eles fizeram isso com ele e deixaram ele terminar a vida da maneira que... Você não precisava de toda essa violência? Não, é violência demais, é uma dor, é o que eu não me conformo é com isso. É com a dor, é uma violência com um homem que estava trabalhando, sabe? Ele não comprava nada fiado de ninguém, ele não pegava nada de ninguém, ele passava vontade de comer as coisas, mas não comprava para pagar um carro, então... Eu fico imaginando assim, não sei aonde que eles arrumaram uma coragem dessa. Isso não é obra de Deus, essas pessoas não são de Deus. Você conhecia algum dos envolvidos? Conhecia, depois que eu... Quem? O rapaz. Eu vi ele, ela também. Porque como a gente já tem 3 anos já morando do lado da Vila Nova, né? E trabalhando no mercado, a gente convive com muita gente. Só que eu vi eles. E essa mulher, a gente saiu um dia do baile e o Valdeci levou ela e o pai dela até a vila. Mas era pessoa simples, eu só me lembro que eles entraram, chegaram, pagaram e desceram normal. Então, mas você recordou só de ver o rosto dela na só mídia? de ver eu a lembro. Até a roupa que ela estava, um senhor, ele estava muito educado, ele perguntou quanto que foi a corrida, o Valdeci falou, ele pagou e deu boa noite e a gente foi embora para casa.
Era aquele senhor que apareceu na imagem também? Era aquele senhor. Ele e ela. Agora o cara a gente via, eu sempre via na vila, ia no mercado, né? E ela, quando ela estava com a perna machucada, a gente via ela assim, mas eu não conhecia, eu não conheço ninguém lá da vila. O Valdeci é uma pessoa muito querida dos taxistas, tanto é que assim que houve a notícia da prisão dos 3, você deve ter visto o que aconteceu. As imagens falam por si, taxistas se reunindo em frente à delegacia, frente à central de operações. Era muito querido. O Valdeci era uma pessoa muito querida, ele sempre falava, eu tenho meus companheiros de trabalho e eu acho que esse fato não era só porque era um taxista. Eu acho que podia ser com qualquer pai de família, é uma revolta muito grande. É uma revolta, eu acho que qualquer pessoa que acontecesse isso, a gente se revoltaria também, porque é uma covardia muito grande. O que eles fizeram é uma covardia, eu acho que faltou um pouco de justiça também, né? Mas hoje, como que a família reage diante da prisão deles? Isso já alivia, já é um alívio, é alguma coisa ou não significa nada diante da perda? Não, para mim não alivia nada. Eles estando presos, para mim, não alivia nada. Nada, porque eles estão presos, eles estão comendo, eu tô pagando o salário que eles estão comendo, que a gente paga, eles comem bem lá dentro. Então, para mim, é um refúgio, assim, uma cadeia, mas para mim eles não estão pagando por nada, não. Para mim a dor é pior ainda, que eu tenho medo. Eu entro no mercado, eu saio de um lugar, parece que eu estou vendo eles ali. Porque eu tenho medo de qualquer hora eles sair e eu ter que conviver olhando para eles ali. Então eu acho que prisão, no caso deles, prisão não resolve. Para mim não alivia nada. Nada, nada. Nós recebemos aqui nesse mesmo estúdio, Regina, recentemente, há cerca de 2 semanas, o Walter Galdino. É um usuário de maconha, ele esteve falando e ele tem algo que liga a história dele à história do Valdeci. É o fato dele ter sido casado com a Joelma, que é uma das acusadas, uma das que mataram o Valdeci. Ele disse aqui na oportunidade que o Valdeci ocupava o lugar de tio dele, era quase um parente. Você conhece essa história? Confirma essa história pra gente? Não conheço porque o Valdeci nunca me falou que tinha, o Valdeci já sempre falava. Ele tem só o irmão dele que vinha, que sempre estava aqui, né? Os outros de Paranaíta também nunca foram na minha casa. Para dizer a verdade, só o irmão do Valdeci que foi uma vez, o solteiro. A família dele nunca foi na minha casa, eu nunca vi ninguém, nunca vi nem dia de pai, nem dia de aniversário dele, a família dele nunca frequentou a minha casa. Ele era bem afastado. Ele nunca tocou no assunto com você com relação ao Walter? Ele não tinha família, não tinha parente assim, tirando os irmãos dele que moravam na Paranaíta, ele não tinha nada, não. Ele nunca me falou e eu sempre perguntava para ele falava, não, eu não tenho ninguém aqui na floresta, é só eu mesmo. Então, acho que não tem nada de ligação entre o Valdeci e eles, não. Tá certo. Chegou o momento único do nosso programa, que é o momento de nós abrirmos a caixa preta, abrimos o jogo literalmente aqui no nosso programa. E hoje eu vou novamente pedir para que a Regina mostre as chaves para as nossas câmeras. Mais uma convidada que recebeu, assim que chegou à emissora, as chaves da nossa caixa preta. E, enfim, vai abrir. O que será que tem dentro dessa caixa preta? A Regina revela pra gente agora. Abre o jogo, por gentileza, Regina. Apenas um único envelope será retirado agora com um tema. Retirado pelas mãos da Regina. Você já viu o tema? Já. Pode mostrar para a câmera e falar, por gentileza? A outra. A outra. Você deve estar passando na sua cabeça agora o porquê desse tema. Eu acho que é mais nós que estamos abrindo o jogo para você hoje, ou de repente você já até sabia. A outra é uma outra mulher que nós descobrimos, que a nossa reportagem conheceu durante a semana também em Alta Floresta. Apesar de tudo isso que você nos disse, apesar do seu relacionamento, do seu testemunho com relação ao Valdeci Ferreira Leite, outra mulher também se apresenta como mulher de Valdeci e se diz a mulher legítima, apresentando inclusive a certidão de casamento. Você vai conhecer quem é esta mulher depois do intervalo comercial. O Abrindo o Jogo volta em instantes, não saia daí.